Nono ano a gente ficou 3 ou 4 semanas estudando sobre a parte elétrica, sobre a eletricidade, depois sobre os circuitos elétricos. Agora a gente vai dar um passo à frente, a gente não vai estudar algo que tá a seguir, não é cenas do próximo capítulo. É uma matéria paralela que por muito tempo cientistas estudaram e falavam assim, peraí, essas coisas são muito parecidas, essas coisas, as propriedades de eletrodinâmica, elas se parecem muito com a de magnetismo. Então eles concluíram que eram propriedades análogas. E depois que nós estudamos magnetismo, óbvio, a gente vai ter estudado a parte da eletrodinâmica e a parte do eletromagnetismo, aí depois a gente vai descobrir, depois eu vou falar pra vocês aonde que essas coisas se assimilam. Vamos lembrar a parte de eletrodinâmica, a parte de cargas, para depois a gente falar sobre o magnetismo para vocês verem como que são bem parecidos. Quando nós começamos a estudar sobre cargas, primeiro a gente falou assim, um corpo ele pode estar neutro, carregado positivamente ou carregado negativamente, correto? E corpos carregados positiva e negativamente, eles vão se comportar quando colocados um perto do outro. Por exemplo, cargas com sinais contrários, elas vão se atrair. Cargas com sinais iguais, elas vão se repelir. Então, se eu coloco duas cargas positivas, uma do lado da outra, a tendência é que elas se repelam uma da outra, elas se afastem. E se eu coloco cargas com sinais contrários, uma carga positiva e uma carga negativa, a tendência é que elas se atraiam, correto? E percebeu-se com uma pedra que chamava magnésio, outra também que chamava âmbar, elas são bem parecidas, que na primeira semana de aula, não tô mudando de assunto não, eu tô só querendo dar esse exemplo pra você. Eu até dei o exemplo pra eles, Cauane, sobre o filho Dois Filhos de Francisco. Tem uma cena no filme Dois Filhos de Francisco, que é quando os pais do Zezé de Camargo e Luciano, que são do filme, eles saem lá do interior do mato, os caras não conheciam nada da cidade, pelo menos os filhos que eram pequenos. O único conhecimento de mundo que aqueles caras tinham era o interior de Goiás. Era mato, roça. E eles tiveram que morar na capital Goiânia, eles tiveram que ir pra Goiânia. E mostrei esse vídeo pra vocês, tô falando agora pra Cauane pra ela entender o que eu tô falando. E o pai, ele chega na casa e ele pega uma lâmpada e os meninos ficam muito admirados com essas lâmpadas. Aí ele vai lá e liga a lâmpada assim, os meninos ficam admirados. Aí o pai, ele fica brincando assim com o interruptor. E os meninos acham isso hiper mega bacana. Porque tu pensa, pra um garoto de 9, 10 anos, descobrir que a luz, esse objeto que nos clareia, ele pode ser acendido e apagado por uma coisa que não está colada nele, a gente já sabe. Nós moramos na cidade, nós temos esse senso comum, correto? Que tá... Agora tu pensa, não tem um imã aqui, né? Agora tu imagina, há séculos e séculos antes de Cristo, na época que o mundo ainda nem era mundo direito, o ser humano ele vê um objeto que quando colado a outro, eles se atraem. Não foi, né? Eles vão lá e se atraem. O que o ser humano faz quando ele vê uma primeira coisa? Aí eles... E os mais inteligentes, os mais estudiosos, isso é mais na parte de filosofia, né? O senso comum vai falar... eles se colam porque eles têm que se colar mesmo, correto? Quem é da parte, assim, o senso religioso vai atribuir isso a mitos, deuses, porque o deus não sei do que, o deus do hino, vai atribuir, mas a gente vai entrar com a parte técnico-científica, a parte científica que ela vai querer ter respostas concretas e científicas baseadas na razão, porque que essa determinada pedra, ela tá atraindo a determinado material. Aí é quando o homem começa a estudar o que a gente chama hoje de magnetismo.
Nós não vamos estudar aqui a parte histórica, tem na apostila de vocês, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês entendam, mas a gente vai estudar aqui agora o que esses caras deixaram prontinho de bandeja pra gente estudar, correto? Eles deixaram pra gente um conhecimento sobre uma pedra que hoje nós chamamos ela de ímã. É um objeto. Esse ímã que a gente tem na geladeira, ele não é a pedra natural. Esse ímã aqui, ele é industrializado. Tem uma pedra que é o magma. A Terra, por exemplo, ela é toda feita de magma. A gente vai estudar também como que a Terra ela se comporta como um grande ímã, como que se forma esse campo magnético da Terra. A gente vai estudar isso ainda. Mas eu quero que vocês entendam o ímã como isso daqui. Vocês vão ver na apostila de vocês que esse cara tá verde e esse cara tá vermelho, ou vice-versa. E que esses ímãs eles vão ter dois polos. Eles vão ter o polo norte e o polo sul, correto? E esses ímãs eles vão se atrair entre si, ou eles vão se repelir entre si. E em contato com alguns materiais que a gente vai estudar aqui, eles vão ou se atrair, ou se repelir também, ou eles não vão acontecer nada. Correto? Beleza. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre ímãs é a divisão deles entre polo norte e polo sul. A outra coisa que eu quero que vocês entendam que é a primeira propriedade vai ser a propriedade da repulsão e da atração. Quanto que ímãs se atraem e quanto que ímãs se repelem. Gente, o que eu falei com vocês que iam ser bem parecido com a questão de cargas? Cauane, vou fazer assim, ó. Eles vão se atrair de acordo com que os polos vão estar localizados. Como que vai funcionar isso? Polos iguais se repelem. Polos diferentes se atraem. Simples. Dói? Machuca? Não, né? Não. Hã? Não? Sabe de que sobre esse conceito de repulsão e atração a gente pode falar? A gente pode falar sobre o que a gente chama de maglev. Sabe o que é maglev? É o trem-bala. É o trem-bala que ele anda sobre o efeito de eletromagnetismo. O trem, ele... Tem no Japão, ele ia vir pro Brasil quando Dilma Rousseff era presidente do Brasil. Ela deu uma promessa não muito bem cumprida, porque na verdade ela não foi, que antes da Copa do Mundo nós teríamos um trem do tipo maglev no Brasil, que é o famoso trem-bala, ligando o Rio de Janeiro para São Paulo. Ele ia fazer esse percurso em 40 minutos. Ele é um trem que ele não anda no trilho. Ele levita. Ele levita pelo poder do magnetismo. Aí, com esse poder de repulsão e atração, a gente pode explicar. Como que acontece? Deixa eu ver se... Não tem na apostila deles. Vai ter que ser muito forte. Hã? Vai ter que ser muito forte. Não, ele não é muito forte, ele é muito rápido. Não, eu tô falando pra... Ah, não, com certeza. Não, com certeza, mas tipo assim, não é tem que ser muito forte, é a quantidade de polos que tem. Entendeu? É porque eu não tô... Deixa eu me dar o seu tablet. Aqui, deixa eu ver, eu caçar vídeos dele. É o nome do trem, que chama maglev. Deixa eu pesquisar no YouTube e mostrar pra vocês. Quantos minutos de vídeo? 9 e 30. Não, beleza. Essa aula vai ser longa. Essa aula deve ser dividida em 4 partes, eu creio. Ela é bem grande. Eu gosto de dar esses exemplos concretos pro maglev. Maglev Train, o nome do trem-bala. O trem, ele consegue atingir uma velocidade exata de 603 km por hora.
Por quê? Ele não tem atrito, ele não sofre atrito do ar, ele não sofre atrito do solo, ele tá levitando. Ele tá sob uma força, né? Ah, é um carinha andando no trem. Não, não quero ver. É a estação do trem no Japão. Aí tem um vídeo aqui que chama a física do trem. Ah, tá em inglês aqui, ó. How do maglev trains work? Como que o trem maglev funciona? 1 minuto e 52. Aqui, ó. Isso mesmo. Vamos ver se eu consigo explicar através desse vídeo aqui, ó. Cuidado com essa universidade. Não, beleza. Direito autoral. Ah, os direitos autorais, né? Será que vai dar ruim? Aqui tá falando assim, ó. Como que os trens maglevs trabalham? Aí a parada falou assim, ó. O trem, ele trabalha por levitação, onde que eu tenho ímãs que eles vão estar opostos. Aí o que vai acontecer com esses polos? Aonde que o trem tá passando, esses polos eles têm que estar durante... Vamos fazer o seguinte? Eu vou mandar esse vídeo pra vocês. Melhor. Hoje é 16 e 17. Como que ele funciona? O trem ele passa no trilho. Tenham em mente a imagem desse trem passando no trilho. Eu vou fazer aqui pra vocês. Kawane, tem uma questão, eu acho que eu até coloquei essa questão no exercício. Que... Vou fazer assim, ó. No primeiro momento, eu quero que vocês entendam que esse aqui é o trilho do trem. Mas ele tá indo pro fundo aqui, ó. Vocês imaginam que isso aqui, ó, esse trem, esse trilho aqui, ele tá vindo só pra cá. Que eu não consigo fazer esse desenho em 3D pra cá. Você tá entendendo? Ele tá vindo pra cá. Correto? E o meu trem, ele é isso daqui, ó. Correto? Correto ou não correto? Vê se você consegue identificar facilmente a cor dessa caneta daqui, ó. Desse negócio, tá identificando? Tá? Uhum. Tá mesmo? Tá. Dá pra ver. Dá pra ver que é amarelo? Tá. Vamos supor que esse seja o polo sul, polo norte. Para que o meu trem levite, eu preciso ter ímãs de polo norte aqui em cima também. Para que eles levitem. Correto? Esses trens vai ser música. Como que vão funcionar esses da laterais? Como que vai fazer com que esse trem venha pra frente ou pra trás? Primeiro, Aí bota o som. aqui assim, ó, tá o trilho. Aí esses polos para eles estarem aqui, eles vão estar iguais. Norte, 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 norte. Se esses ímãs das laterais, eles virassem, eles fossem virando de norte para sul, eles iam repelir no trem para frente. Visualizou? Difícil, né? É uma visualização difícil? Ah, não tem. Aqui, ó, tu imagina que o trem tá aqui. Aí você imagina aqui embaixo aqui, polos iguais. Polos iguais. E esses polos daqui, ó, daqui pra cá, esses polos fossem virando e ficando diferente, ó. Diferente. Diferente aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá norte-norte. Aí o da pilastra, das laterais, eles deixassem de ser norte e virassem sul. Mas agora tá errado. Sul, não, ele tá levitando, porque ele tá sendo repulso. Aí o que aconteceu com eles? Eles iam ser atraídos pra frente. Correto? Minto, eu vou até mentir aqui de uma coisa que eu falei errado. Esses da laterais aqui, eles não poderiam ser iguais, eles tinham que ser diferentes, pra eles serem atraídos. Por que eles não vão ser atraídos? Porque tu pensa bem aqui, ó. Ele tá aqui, correto? Aí, aqui tá norte e aqui tá sul. Qual que é a tendência? Que eles se atraíssem. Por que eles não vão? Porque eu também tenho outro norte aqui. Então, ele vai ter uma força de atração pra cá e ele vai ter a mesma força de atração pra cá. Então, ele vai estar em equilíbrio. Lembra? De força de Newton. Entendeu?
Aí agora assim, agora tu pensa aqui estão diferentes. Aí eu faço com que essas forças daqui pra cá, ó, elas passam a ser iguais. Aí daqui pra cá elas vão ser atraídas e pra aqui pra cá elas vão ser repelidas. Então esse trem tende a ir pra frente. Aí essas forças elas vão ser trocadas muito rápido. E esse trem ele vai indo pra frente, qual for a velocidade com que esses polos trocam. Mas a necessidade, o ponto em xeque aqui é que não é algo que está correndo, são coisas que está virando. Eu posso fazer com que esses caras trocam sem ter uma certa aceleração entre esses ímãs, estão só virando. Esse trem ele não vai ter atrito, esse trem ele não vai ter literalmente merda nenhuma. Ele só vai ali a 600 km, 800 km por hora por mera segurança dos seus passageiros. Ele pode ir à velocidade com que ele quer. Basta. Correto? Esse trem ele levita. Correto? Uhum. Quantos minutos de vídeo? 15 minutos. 16, vamos fazer parte 2. Falar sobre inseparabilidade magnética. E na descrição desse vídeo tem o link desse vídeo explicando mais didaticamente como que esse trem funciona.